Irmãos, gostaria de convidar a todos a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Salinha das crianças pode se separar, andando até 5 anos e 11 meses e 29 dias. Glória a Deus, todos encontraram? Quem encontrou, dá um glória a Deus bem forte aí. Glória a Deus. Então vamos lá. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Então, meus irmãos, é um texto bem conhecido. Vou ser bem sincero com os irmãos, não sei o que Deus... Na realidade, Deus já falou comigo bastante através dos estudos que estão. E neste momento, eu gostaria que mesmo sentado, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Senhor Jesus, o Senhor me deu, Senhor meu Pai, o estudo que está nessas folhas, Senhor. Mas que o Espírito Santo venha falar conosco através da Tua santa palavra, Deus. Venha nos ensinar tudo aquilo, Senhor Jesus, que precisamos fazer, que precisamos melhorar, Deus, que precisamos praticar, Senhor, segundo a Tua palavra, Deus. Venha, Senhor Jesus, fala, Espírito Santo, conosco. Fala de forma poderosa, Senhor. Estamos aqui para Te ouvir, Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, se a gente for olhar Atos dos Apóstolos, até o próprio nome já fala, né? Que é os Atos dos Apóstolos após a subida de Jesus aos céus. Tudo aquilo que aconteceu, né, histórico, referente aos apóstolos e a todos aqueles discípulos, aqueles que faziam a obra do Senhor, né? Então, se a gente for olhar um contexto bíblico antes do capítulo 5, a gente pode olhar que em Atos 1, Jesus deu as últimas instruções, né? Ele esteve, depois de que ele ressuscitou, ele esteve na terra ainda por mais 40 dias, e ele deu instruções aos discípulos, né? E preparando para a formação da igreja, porque a igreja iria ser formada a partir dos discípulos. E Jesus promete, né, naquele momento ali, o derramamento do Espírito Santo sobre todos. E determina, né, que a missão da igreja é testemunhar Jesus, é proclamar a palavra de Deus, o Evangelho, né? E como o único suficiente Salvador, não só na Judéia, mas também na Samaria, até os confins da terra, como a gente pode ver em Atos 1:8. E Jesus, naquele momento, ele ascende aos céus, né, em Atos 1,
E depois disso, os discípulos ali, como eram 12 apóstolos e Judas tinha suicidado, eles fizeram ali uma votação, né, tiraram a sorte ali para determinar quem iria ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que foi escolhido naquele momento ali, Matias. Se a gente passar para Atos 2, a gente vê que ali acontece o nascimento da igreja, no grande dia de Pentecostes, né? O Espírito Santo é derramado em 120 ali, né? E também os discípulos estavam no meio desses 120, que foram cheios do Espírito Santo. E eles ali, naquele momento, eles profetizaram, né, em outras línguas, né? E várias outras pessoas que estavam ali, os estrangeiros que ali estavam, conseguiram entender e ouvir a palavra de Deus, o Evangelho sobre Jesus Cristo naquele momento. E o apóstolo Pedro, naquele momento, cheio do Espírito Santo, ele prega com muita unção, com grande veemência ali, né, com grande poder, e mais de 3.000 pessoas se convertem ali naquele momento, né, para a honra e glória de Deus, né, e a igreja começa ali, já nasce ali, né, e aí a igreja está tão cheia do Espírito Santo, naquele momento, que eles têm uma unidade, um amor para com os outros, né, o partir do pão, a comunhão, que só o Espírito Santo para poder fazer, só o Espírito Santo para poder gerar aquilo na vida das pessoas. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo, e ali tinha uma comunhão muito forte, muito grande naquele momento ali, no meio da igreja. Então, eles estavam ali uns ajudando os outros, ninguém queria ser melhor que ninguém, e tudo andava muito bem. Então, Pedro, em Atos 3, ele resolve ir no templo chamado Formosa, né? E ali tem um coxo, e ele está sentado à porta da igreja ali pedindo esmolas, e aí ele pede esmolas ali para Pedro e para João, e Pedro fala, né, eu não tenho nem ouro e nem prata, né, mas o que eu tenho eu te dou, né, levanta e anda. E naquele momento ali o aleijado, né, o coxo, firmou a primeira vez nos próprios pés e começou a saltar de alegria, né, porque Deus ali, através do nome de Jesus Cristo, fez um grande milagre. E o nome de Jesus foi glorificado naquele momento, porque muitas pessoas viram aquilo. Viram, né, que conheciam aquele coxo, sabia que ele estava ali há muito tempo, ele já era de certa idade, né, vamos falar assim, mais ou menos a mesma que a minha, e ele foi curado. Então, Deus fez um milagre grandioso ali, e através daquilo ali, o pessoal viu o poder de Jesus Cristo. E muitos também, após ouvir ali a pregação de Pedro, né, que Pedro explica para todos ali que foi feito através de Jesus Cristo. Aquele que há pouco tempo atrás o povo tinha negado ele, tinha feito ele ir para uma cruz, né? E falou para todos que era necessário o arrependimento para poder ser salvo. E ali muitos creram e muitos foram salvos naqueles dias. E os pecados foram perdoados também. Depois disso, houve grande inveja, né, no meio dos saduceus, no meio do sinédrio, no meio das autoridades ali do templo, e começaram a se opor, né, a Pedro e a João, e começa a perseguir a igreja. A primeira perseguição da igreja acontece, né? E ali, né, quando eles são interrogados, eles veem que eles não podem fazer nada, né, porque tudo que eles falam é verdade, né? E naquilo, a única solução que eles tiveram foi falar para o pessoal, parem de falar de Jesus, não falem mais de Jesus. E aí Pedro fala, né, como eu posso obedecer a você e não obedecer ao Senhor, que grandes maravilhas fez no nosso meio? E eles não deixam de falar, né, do amor de Jesus ali, do que Jesus fez por nós, né? E aí com isso, a igreja já tinha mais de 5.000 homens. Isso não estou contando nem menino, nem mulher, 5.000 homens. Isso em pouco espaço de tempo. Então a igreja do Senhor crescia de forma muito rápida, né? E aí a igreja precisava, né, de se manter. E aí Barnabé, chamado de José, mas foi colocado o nome dele de Barnabé, vendeu as suas propriedades e depositou ali aos pés dos discípulos, né? E a igreja continuava crescendo por causa disso. Muitos faziam isso.
E por conta disso, o contexto, né, antes do capítulo 5 de Atos, né, o que levou Ananias e Safira a fazer isso, foi por conta do capítulo 4, onde Barnabé fez isso e eles falaram, nós sentiu aquela vontade de fazer também. Mas o problema é que a vontade deles pode até no início ter sido pelo Espírito Santo, mas aí veio o egoísmo, né? A gente pode ver que a igreja já estava muito unida ali, tinha um só coração e uma só alma, um só propósito. Todos pensavam na mesma coisa, tinham a mesma vontade. É tudo o que a igreja de hoje precisa, a unidade. A unidade é algo que a igreja de hoje necessita de forma urgente. Todos têm o mesmo sentimento, né, a mesma vontade de fazer com o mesmo propósito. A união é o seguinte, a gente junta aqui 10 pessoas para fazer a mesma coisa aqui, todo mundo vai fazer isso, é união. Mas a unidade é fazer com o mesmo sentimento. Todos ali faziam com amor. O amor predominava ali por conta do Espírito Santo. Mas no meio do joio, quer dizer, no meio do trigo sempre há joio, né? Existem pessoas que infelizmente estão no meio ali para poder se vangloriar, né? Para poder aparecer, para poder mostrar para os homens. E isso é o caso que acontece com Ananias e Safira, né? Então, esse é o contexto dessa história. É isso que antecedeu essa história que levou Ananias e Safira a fazer isso, né? Então vamos lá, Atos 5:1. Fique sua Bíblia aberta, a gente vai estudar esse capítulo aqui hoje, né? Do 1 ao 11. Vou ser bem breve, mas eu vou ser bem também atento ao que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Então vamos lá. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. O que eles fizeram? Reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então, naquele momento ali, no meio de uma igreja tão pura, tão formada tão perfeitamente pelo Espírito Santo, houve um anátema no meio dela. Houve algo que queria distorcer aquela harmonia, aquela comunhão que existia no meio da igreja. Então o pecado estava a adentrar a igreja. Poderia ser algo externo, né? Como já vinha acontecendo as perseguições, né? Mas foi dentro da igreja que aconteceu, não foi fora da igreja, não teve ninguém perseguindo, ninguém fazendo nada, foi ali membros internos da igreja. E os fatos externos que ali aconteciam, a gente percebe que cada vez que a igreja era perseguida, mais unida ela ficava. Então aquilo ali só fortalecia a igreja, mas algo interno dentro da própria igreja quis tirar a harmonia e a comunhão dos irmãos. O problema é que, muitas das vezes, a gente pode inferir através desse texto aqui, através do capítulo, do versículo 1, que Ananias queria agradar o homem. Eles queriam ali mostrar aos homens o que eles estavam fazendo. Ananias foi lá, vendeu tudo e entregou tudo. Ananias é um homem bom, né? Eles queriam ali mostrar para os homens, nem estavam se lembrando de Deus. Queria fazer para o homem ver. Isso hoje, acho que não tem nada de diferente de hoje, né? A gente pode ver hoje, graças a Deus, a igreja está bem cheia, um culto de ensino bem cheio, em vista de outras igrejas, né? Apesar da viagem do pastor, muitos não puderam estar, mas avisaram. Então mostra que a gente está no caminho da unidade, no caminho da comunhão, né? Para a honra e glória de Deus. Mas a gente sabe também que tem muitos que gostam de fazer para poder mostrar para o homem ver. Tem muitos que nem aparecem quando o pastor viaja. O pastor viaja, vai para um lado, o irmão vai para o outro. E só volta dias antes do pastor voltar, né? Então isso acontece até no dia de hoje, né?
Então, muitos hoje, infelizmente, e Ananias e Safira naquela época, queriam, né, a própria glória. E diante disso, um tema para essa noite seria, e a glória, e o que estamos fazendo hoje? A glória é para quem? Fica a pergunta, o que estamos fazendo hoje? A glória é para quem? Esse é o tema desta noite. Amém? Então, que a gente venha sempre fazer para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, tudo para Deus ver, não para o homem ver. Através de fazer para a glória de Deus, Deus vai mostrar para o homem vai perceber o que a gente está fazendo. Quando a gente faz para a glória de Deus, é tão maravilhoso que Deus age de maneira tão gloriosa no meio daquilo que a gente está fazendo, que todos vê, né? Então, que a gente venha fazer para a glória de Deus. Amém? Então, isso que aconteceu ali com Ananias, né? Naquele momento ali, era algo do íntimo dele, né? A gente estudou esses dias para trás, né? O último trimestre aí, né, Daniel? Daniel como líder, presbítero Daniel como líder aí da EBD, a gente teve uma revista que foi muito esclarecedora, né? Corpo, alma e espírito, né? Falou muito com a gente, trouxe muitas verdades que a gente, se a gente for estudar por si só, talvez a gente, somente pela misericórdia de Deus, para a gente poder entender, né? Mas através dessa revista a gente entendeu bastante coisa que para mim eu não percebia, né? E comecei a perceber a partir desse estudo. E é algo que estava no íntimo, dentro, no âmago, né? Igual fala, no âmago, no centro do espírito deles, né? Aquela vontade de ter a vanglória, né? Dentro deles, né? A glória só para eles, a glória no meio dos homens, não para com Deus. Isso aí, com certeza, não era a primeira vez que havia acontecido. Isso a gente pode inferir através do que aconteceu, que eles já faziam isso em outras ocasiões, né? Então, isso é algo que está dentro do nosso espírito, no profundo da nossa alma. E é algo que a gente deve tratar, porque a partir daí começa outros pecados, como a gente pode ver que aconteceu aqui, se a gente for seguir aqui os versículos 1 a 1. Então, a gente falando agora um pouquinho sobre Ananias, né? O que é Ananias, né? Um nome tão lindo, né? Se a gente for olhar do grego, né? Que é gerado, Ananias é uma forma grega de escrever do nome hebraico, né? Que quer dizer Ananiá, que é do hebraico, e que significa Yahvé tratou graciosamente, ou Yahvé é gracioso, Deus é gracioso, né? Safira, que do aramaico significa bela, como linda também, que é um diminutivo de Belinda, que é o nome daquela pedra que é muito bonita, uma pedra azul, também chama Safira. Então, só para a gente esclarecer um pouco mais aqui sobre o nome desses dois personagens deste capítulo. Se a gente for seguir para Atos 2, a gente, apesar de que eu já falei, né? E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Esse reteve a parte do preço tem o mesmo sentido de furtar. Porque a partir do momento que a gente anuncia que vai fazer algo, e a gente faz diferente daquilo que a gente anunciou, e a gente deixou de fazer, a gente furtou de quem iria receber. Então, se a gente fez um compromisso, eu vou vender meu celular, né? Eu vou entregar um celular, marca tal, modelo tal, e eu vou lá e entrego um modelo inferior, eu estou furtando daquele que me pagou. Então, da mesma forma, quando a gente fizer um voto com Deus, o que a gente fizer de voto, a gente deve cumprir até nas vírgulas, até nos pontos. E a gente deve cumprir. Se a gente não cumpre, a gente acaba roubando de Deus aquilo que a gente prometeu. E esse reter aqui é muito sério. É o mesmo reter de Acã, que está lá em Josué 7. É o mesmo reter. Deus determinou, não pegue nada dos despojos, tudo seja destruído. Ele foi lá e reteve para ele uma capa babilônica, reteve 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro num total de 50 ciclos. Ele reteve aquilo para ele. Ele furtou, Deus ordenou, não é para pegar, e ele foi lá e pegou. E por conta disso veio o juízo.
Então, aqui, esse reteve, se a gente for traduzir ele do grego, é furtar. E se for traduzir do aramaico ou do hebraico, também é o mesmo significado. Então eles prometeram algo para os homens e reteve parte. Era para entregar, vamos supor, 100 dinheiro e entregou só 50. 50 eles furtaram. Então, neste momento, a ambição que Ananias teve mostrou-se suficientemente forte, né, para obter uma vitória parcial sobre a avareza. Porque ele teve a ambição de mostrar para os outros, né, que ele podia fazer. Aí essa ambição fez com que ele vendesse a fazenda, né, as propriedades. Mas a avareza dele era tão grande que teve também uma vitória, né, suficiente para triunfar sobre a verdade. Então, a avareza, a ambição fez com que ele vendesse ali as propriedades, mas ele foi avarento no meio tempo e fez com que ele mentisse. Então, ele pecou aí 3 vezes, né, por conta disso. Eles queriam ser bem vistos no meio da sociedade da igreja. Eles queriam mostrar que eles fizeram algo ali para a obra de Deus, mas eles fizeram da forma errada. E a gente não deve fazer para o homem ver, a gente deve fazer para Deus ver, sempre Deus vê. É Ele que precisa ver, ninguém mais precisa. É melhor a gente ter o nosso galardão lá no céu, do que a gente receber ele aqui na terra. Lá no céu vai ser maravilhoso, porque vai ter o dia lá do julgamento dos justos lá, e as nossas obras vão passar pelo fogo, e o que vai ter? Vai ser só palha? Ou vai ter ouro, ou vai ter pedras preciosas também? Então eles queriam fama, eles queriam que todos falassem assim, nossa, você viu o tamanho da generosidade de Ananias, de Safira, o que eles fizeram? Eles queriam copiar aquilo que Barnabé fez. Barnabé fez de todo o coração, mas eles não. Eles fizeram para poder, somente para aparecer aos homens. Eles não eram considerados, a gente pode inferir isso também através do texto, e pode até afirmar que eles não eram cheios do Espírito Santo. E isso não era evidente até no meio da igreja. E eles queriam alguma forma de aparecer no meio da igreja. E por isso eles fizeram isso. Então, Cristo nos ensina, né, que é muito proveitoso que a gente venha dar esmola. Que é muito proveitoso que a gente venha ajudar o próximo. Mas tem que ser de tal modo que a mão esquerda ignore o que a direita fez. Como está em Mateus 6,3. Amém? Todos estão entendendo até aí? Glória a Deus. Então vamos seguindo. A gente indo para Atos 5:4, né? Versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, ele tinha um poder sobre o dinheiro. Ele tinha um poder sobre a propriedade dele. Ele poderia bem fazer o que ele quisesse. Ninguém colocou uma arma na cabeça deles ali, né? Deste casal. Ninguém forçou eles a nada. Eles poderiam continuar com as propriedades deles, continuar com o dinheiro depois da venda, mas eles queriam mesmo mostrar o que eles estavam fazendo ali para todos, né? Para a igreja, né? Então ninguém obrigou. Eles fizeram aquilo ali porque o diabo entrou. O diabo entrou e convenceu eles a fazer isso. E o diabo vem com sutilezas, né? Já vê que o coração está cheio de orgulho, fala assim, não, vamos falar aqui para ele aqui, que vamos induzi-lo a fazer isso. E o diabo foi lá e soprou no ouvido dele, e ele deu ouvido ao diabo, estava vazio do Espírito Santo, e foi lá e fez o que não deveria fazer. Foi um pecado muito, muito grande de hipocrisia, de engano, né? Muito mais que uma fraude, ou orgulho ou a cobiça. Eles mentiram para Deus, eles mentiram para o Espírito Santo,
que é a terceira pessoa da Trindade, né? Que é o nosso Deus vivo, todo-poderoso. Então a gente pode evidenciar aqui que o Espírito Santo tem personalidade. E ele é muito certo com aquilo que ele faz. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente deve amar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e de fazer tudo que a gente for fazer, a gente venha fazer com a maior pureza do mundo. Com o coração aberto, feliz, alegre. Se for para fazer de qualquer jeito, não faça. Porque o Espírito Santo, ele tem personalidade e tem sentimentos também. É fácil entristecer o Espírito Santo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Que a gente venha perceber sempre, que a gente venha sempre estar pensando, né? Sempre atento, para não fazer para homem nenhum ver. A gente tem que fazer para Deus ver. Fazer no íntimo ali, no escondido, se for preciso. Não precisa aparecer para ninguém. Amém? E ali, o que acontece? Quem formou a igreja foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo estava formando a igreja. A igreja tinha uma comunhão perfeita, plena, maravilhosa. Uma comunhão muito, muito, muito perfeita. E aí Ananias vai e confronta o próprio Espírito Santo que estava formando a igreja ali naquele momento. E aí o Espírito Santo, com toda a sabedoria que ele tem, ele quis fazer algo para poder gerar temor no meio da igreja. E aí, se a gente for olhar no Atos 5:5, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então, esse temor, com certeza, se nada tivesse acontecido, se Ananias não tivesse morrido e nem Safira tivesse morrido, com certeza eles iam comentar com os outros: ó, fui lá, vendi minha propriedade lá, só dei 50%, não me aconteceu nada. Ia ter conversinha, ia ter, acredito eu que eles já tinham comentado esta intenção com outras pessoas, e essas outras pessoas também estavam no meio da igreja. E ali no momento que eles morreram, que ele morreu, né, no versículo 5, ele morreu primeiro, e já gerou um grande temor na igreja. A igreja viu que verdadeiramente as coisas de Deus são sérias, não deve ser feita de qualquer maneira, que não adianta tentar enganar o Espírito Santo, que não adianta tentar enganar Deus. E Deus fez isso para poder preservar a igreja. Esse temor essa ação gerou um grande temor, e através desse grande temor a igreja continuou firme, continuou ali perfeita por conta disso. Se alguém tinha, ao menos imaginado fazer isso, voltou atrás naquele momento, com aquilo que aconteceu. Então a gente pode entender que todo sacrifício nosso, pessoal, né, que é nosso, é recomendado. A gente precisa fazer algo para Deus. A gente precisa trabalhar para Deus. A gente precisa ganhar almas para Deus, né? A gente precisa fazer algo para Deus, porque Deus fez algo tão grandioso para nós, né? Ele deu o seu próprio Filho e morreu por nós ali naquela cruz, pelos nossos pecados. Foi a gente que pecou. A gente merecia o inferno e a condenação futura, mas Jesus veio e morreu no nosso lugar e nos justificou diante do Deus Pai. E hoje a gente tem o privilégio, né, se a gente continuar firme, em nome de Jesus eu vou continuar. E Jesus vai me ajudar, o Espírito Santo vai me ajudar, eu vou continuar, e um dia eu vou morar no céu, para adorar Ele, para glorificar Ele. E espero que todos tenham esse mesmo pensamento, né? Então, a gente precisa fazer algo para Deus. Então, todo aquele que é salvo, verdadeiramente salvo, ele quer trabalhar para o Senhor. Todo. E que este trabalho que a gente venha fazer para o Senhor, que seja direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Que seja direcionado por Deus. Que Deus venha nos direcionar. Que a gente venha fazer exatamente aquilo que Ele tem nos pedido. Não menos e nem mais. Ou tentar fazer mais, algo mais que não seja pela direção de Deus, também é problema. Que a gente venha fazer somente aquilo que Ele nos pediu. Amém? Então, que o Espírito Santo venha nos dirigir. Que a gente venha
ser dirigido pelo Espírito Santo e não para a nossa vanglória, não para que a gente venha aparecer para os outros irmãos, mas que a gente venha fazer para Deus, com amor. Glória a Deus. Então a gente pode afirmar que a honestidade para com Deus elimina o engano. Se a gente for honesto com Deus, não tem espaço para o engano. E a gente deve ser honesto com Deus em tudo que a gente for fazer. Em tudo que a gente for agir, a gente colocar na presença de Deus, explicar nos mínimos detalhes aquilo que a gente vai fazer e esperar Deus falar conosco, para que a gente venha executar. Porque a partir do momento que a gente é enganado pelo diabo, a gente acaba tendo consequências muito grandes para as nossas vidas, igual aconteceu com Ananias. A gente venha ficar atento à voz do Senhor, venha buscar ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do fruto do Espírito, né? Sempre buscar ser mais cheio, cada dia mais. Acho que é a função, a necessidade de todo cristão. Primeiramente, sempre ser cheio do Espírito Santo e cheio do fruto, para que a gente venha ser sensível ao Espírito Santo que habita dentro de nós, para que a gente venha escutar Ele, para que a gente venha atender aquilo que Ele nos pede, para que a gente venha estar sempre atento àquilo que Ele venha nos repreender, venha nos dirigir, para que a gente não venha fazer nada fora da direção de Deus. Então, isso deve nos acompanhar, não só na vida espiritual, mas também na material, na vida secular. Que tudo que a gente venha fazer, seja dentro da igreja ou fora da igreja, seja em qualquer lugar, seja debaixo da terra ou seja voando num avião, que a gente venha fazer para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Falando de serviço, na nossa vida cristã, a gente é servos de Deus. Servos é aquele que trabalha para Deus. Então não existe um cristão que não trabalha para Deus. Todo cristão deve trabalhar para a obra de Deus, para a glória de Deus, né? E sempre esse serviço deve ser conduzido com seriedade. A gente sempre deve fazer muito sério, com muita seriedade aquilo que a gente está fazendo. Não de qualquer maneira, né? Não com superficialidade. Eu vou fazer, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Que a gente percebe, né? O Daniel até comentou aqui, né? Antes de entregar o microfone aqui, falou, meus irmãos, está tendo oração aqui às segundas e quartas, das 8 às 10 e das 10 à meia-noite. A partir do momento que o pastor falou assim, não é mais obrigado, não precisa mais justificar a ausência. Muitos irmãos sumiram. Será que quando era obrigado a gente fazia com superficialidade ou a gente estava fazendo com seriedade? Que a gente venha sempre fazer com seriedade. Quando o pastor fala que é para orar aqui, realmente ele foi dirigido pelo Espírito Santo e ele está dando umas direções para que a gente venha perseverar firme, né? Levantado, né? Porque a gente está no meio de uma guerra, né? A gente está no meio de uma guerra espiritual, e ela é mais real do que esse mundo físico que a gente enxerga. E se a gente não estiver em oração, em busca, perseverando em buscar a face do Senhor, a gente não consegue permanecer. E depois disso é notório que a gente vê que muitos irmãos estão esfriando, né? Então, que a gente venha fazer com seriedade tudo aquilo que nos é determinado. O nosso pastor é o nosso pastor. A gente é o quê? A gente é a ovelha. A ovelha sem um pastor, ela morre. E morre muito rápido. A ovelha é o bicho mais inocente que existe. Da mesma forma, é um ser humano sem um pastor. E o nosso pastor é Jesus, mas o nosso pastor Lindomar, ele é o co-pastor de Jesus. Então Jesus atribuiu essa função a ele, para que ele viesse e nos dirigisse, e que a gente venha ser sérios com as direções do nosso pastor, porque ele é dirigido por Jesus. Amém? E o principal que acontece é, quando acontece algum pecado dentro da igreja, por conta de alguma coisa que a gente acabou fazendo sem seriedade, com superficialidade, ou acabou escutando mais Satanás do que o próprio Espírito Santo, isso traz impacto muito grande na igreja, em todos os membros sentem.
Tudo que acontece na igreja aqui, se você for fazer uma retrospectiva dos últimos acontecimentos, eu não vou citar nada aqui, eu só quero que você pense, mas as últimas coisas que aconteceram aqui, muitas trouxeram tristeza no nosso coração, né? Algum irmão saiu, alguma coisa aconteceu que a gente não achou legal, né? Não achou bom, que a gente venha vigiar para não pecar contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é santa. Deus não aceita nada feito com hipocrisia, com engano, né? Ou por vanglória. Deus não aceita nada. Se você fizer algo, colocar algo diante do Senhor e tiver hipocrisia, tiver engano, ou tiver vanglória, né, para a sua própria glória, Deus não aceita. Você pode fazer algo grandioso, você pode receber vamos supor, um dinheiro, e esse dinheiro é o suficiente para comprar esse prédio. E você vir aqui e dar o dinheiro para poder comprar o prédio. Se tiver vanglória no meio, a igreja vai agradecer muito, mas Deus não vai receber. Naquele grande dia lá, quando estiver lá no céu, a gente estiver sendo julgado pelas nossas obras, vai ter um quadradão de feno lá. Na hora que passar no fogo, não vai sobrar nada. Ah, mas esse aí era para ser o dinheiro que eu dei para a igreja, mas você fez com vanglória. Não tem ouro, não tem pedra preciosa, não tem nada. E outro ponto importante que a gente vê nesses textos aqui é, Ananias era avarento. Então, a avareza é o amor ao dinheiro, é servir mamon. A gente não pode ser dominado pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso servo. E a gente não deve ser servo do dinheiro. A gente deve ser servo de Deus, de Jesus Cristo. Amém? Se o dinheiro está te atrapalhando, dá um jeito de mudar o seu pensamento, dá um jeito de se libertar. Pede ajuda, pede oração, não deixe o dinheiro te dominar. Está certo que a gente precisa do dinheiro para pagar nossas contas, precisa do dinheiro para poder fazer os nossos lazeres, né? Para poder dar uma vida melhor para os nossos filhos, para a nossa família. Mas a partir do momento que ele estiver tirando você de Deus, sai fora. O dinheiro é nosso servo. A gente não é servo do dinheiro. Não podemos agradar a Deus e agradar a Mamon ao mesmo tempo. É impossível. E Paulo declara, né, que o dinheiro é a raiz de muitas formas do mal, de muitos males. A gente vê pela internet hoje, se você começar a ficar pesquisando a respeito disso, a lógica da rede social vai começar a puxar só aquelas informações ali para você vai ficar louco. Começar a falar assim, assassinatos por conta de dinheiro. Ixi, que vai aparecer, você vai ficar horrorizado. Acontece muito isso hoje. E a gente deve ficar atento para que o dinheiro não venha nos dominar. Amém? A gente pode fazer algumas inferências de outras passagens na Bíblia, né? Que o orgulho ou a cobiça gerou juízo, né? Inicialmente, em Gênesis 3, a gente já começa, o início da Bíblia já começa com Adão e Eva, né? E ali a gente já vê ali que Deus traz o juízo imediato ali, né? Por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta ali da soberba da vida, né? Houve ali a concupiscência dos olhos, né? Aí veio a concupiscência da carne, e a soberba da vida veio e dominou, queria ser igual a Deus. E comeu do fruto. Ela viu o fruto e viu que era bonito aos olhos. Veio a concupiscência dos olhos. Aí ela desejou a concupiscência da carne. E depois veio ali a soberba da vida com a vontade de ser igual a Deus. Porque a serpente tinha enganado. E por conta disso, né, por conta dessa desobediência aí, eles foram expulsos do jardim. E o pecado entrou no homem. Começou a fazer parte do homem. Todo que nasceu do homem e da mulher comete pecado. E a falta de obediência, né, gerou a falta de santidade. E de imediato ali foram expulsos do jardim e veio a morte espiritual, né? Deus falava que certamente morreria.
a serpente falava, certamente não morrerás, né? Mas Deus falou, certamente morrerás. E veio de imediato a morte espiritual. E depois, futuramente, a morte do corpo. Enquanto estivessem ali no jardim, eram seres eternos, né? Imortais. Mas a partir do momento que saiu do jardim, mortal. Acã, a gente já citou sobre Acã, né? Josué capítulo 7. Né? Desobedeceu ali aquilo que Deus tinha dirigido Josué para não pegar nada, né? Para não reter nada daquilo. E ele foi lá e pegou. E aí o juízo de Deus veio, mas veio de forma imediata. Ele, a sua família, os seus bichos, todos morreram. Foram soterrados por pedras. Morreram ali. Por que que Deus fez isso? Adão e Eva, o início de uma etapa da criação da humanidade. Para que Deus viesse colocar o homem e a mulher ali no caminho certo, expulsou do jardim. Porque se ficasse no jardim, ia acontecer várias outras atrocidades ali dentro. Porque o pecado já tinha entrado. Então expulsou do jardim. Acã, pessoal, Israel estava no Egito, ali de escravo, 400 anos, Deus liberta o povo, 40 anos no deserto. A partir do momento que ia começar uma nova história em Israel, Acã vai lá e peca. Para gerar temor no meio do povo de Israel, Deus vai lá e acaba com Acã e a sua descendência, para que gerasse temor. E a gente pode falar também, antes disso, né? A gente pode falar de Nadab e Abiú, no início ali do tabernáculo, eles como levitas ali, né, como sacerdotes, fizeram de qualquer maneira, né, pegaram ali e foram fazer de qualquer maneira, colocaram fogo estranho dentro do tabernáculo, e Deus foi lá e mataram eles. Por que que Deus fez isso? Para poder mostrar para aquele povo, para gerar temor no meio dos levitas, que precisava fazer as coisas de Deus com seriedade. Saul, primeiro rei, o povo queria muito ali um rei, Deus já era o rei de Israel, mas Deus queria um rei humano, né? Queria ser igual aos outros povos, né? E queria muito um rei ali. Saul entrou, foi ungido como rei, através de Samuel, e a gente vê que no capítulo 13, no capítulo 15, Saul faz aquilo que não agrada a Deus. E Deus tira ali o reinado de Saul e passa para Davi. Então, tudo isso é para gerar temor, para mostrar para o povo que precisa fazer as coisas de Deus da forma séria. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode falar que vai fazer e fazer pela metade. Não pode se comprometer e fazer algo para a igreja do Senhor e entregar só parte daquilo que foi prometido. Se for fazer, faça com excelência, faça com amor. Então, Deus, a igreja ali, né, estava crescendo, né? E Deus queria mostrar que a igreja deveria ser marcada por santidade, com verdade e temor. A igreja do Senhor é santa. E a gente deve mantê-la santa, sempre. Agora, uma primeira pergunta aqui, para que a gente venha pensar, né? Imagina se hoje, se Deus fizesse o que fez com Ananias. Quantos de nós aqui não já teria morrido? Quantos de nós? Pensa aí um pouquinho aí, quantas vezes a gente fez de qualquer maneira. Eu mesmo, pensando, escrevendo esse texto, pensando em casa, nossa, podia ser tão melhor para Deus, podia fazer com tanto mais amor, podia fazer com tão mais excelência, né? Mas aí a gente tem que entender o seguinte, naquela época gerou morte eminente, né? Na hora, imediata. Hoje a gente vai morrendo aos poucos, a morte espiritual vai vindo aos poucos. Na hora que a gente vê, a gente não consegue estar nem dentro da igreja mais, tão morto espiritual que a gente está. E se a gente perseverar nessa morte, futuramente Jesus vai vir buscar a igreja, e aí a gente vai ter a morte eterna, se a gente já não tiver morrido, né? Então a gente deve pensar muito nisso.
A gente deve melhorar muito, mas muito mesmo, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por ela. Ele morreu por ela. E Ele já prometeu que vai vir buscar ela. Amém? Todos estão entendendo? Aleluia. Então, uma coisa que a gente deve pensar é o seguinte. Hoje, se a gente for olhar as notícias, tudo está caminhando para acontecer aquilo que João viu, né, e Jesus falou para ele escrever em Apocalipse. Tudo está indo para aquele sentido. E a gente está como? A gente está fazendo o que é certo, está fazendo para a glória de Deus, está fazendo com amor, com vontade, está aqui na igreja aqui para poder mostrar para o pastor ou para alguém que está na igreja, ou a gente está aqui para poder glorificar o Senhor. Está aqui para poder adorar o Senhor como deve ser adorado. Porque ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Porque Ele é o Criador de tudo. Ele criou tudo, fez tudo. Tudo veio dEle. E só Ele é a glória. E muitas vezes a gente vem para o culto e a gente vem morto. A gente chega aqui pensando nos problemas da vida, pensando naquilo que está dando errado no trabalho, pensando naquilo que está dando errado em casa. Aí entra dentro da igreja e deixa esses pensamentos dominar e a gente não consegue levantar a mão para glorificar a Deus. A gente não consegue ficar alegre na casa do Senhor. E Ele fez algo tão maravilhoso para a gente, Ele morreu por nós. Ele morreu por mim e por vocês, por todos nós que está aqui. E a gente muitas vezes faz de qualquer maneira. Então, a mensagem que a gente quer trazer é essa, que a gente venha melhorar. Que a gente venha fazer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, do profundo e do íntimo da nossa alma, fazer o melhor para Deus. Deus merece. Merece mais do que a gente consegue até fazer. Então, que a gente venha fazer de todo o nosso coração. Que a gente não venha fazer nada para o homem ver. Que a gente não venha fazer nada para o irmão ver. Para a irmã ver. A gente venha fazer para Deus ver, para Deus ser glorificado através daquilo que a gente está fazendo. Não esperando a glória aqui neste mundo, mas esperando lá no céu, esperando ali ser reconhecido no céu, pelo próprio Jesus. Amém? E aí a gente passando um pouquinho aqui para frente, a gente vê que no capítulo 9, tem outra Ananias, olha só. No dia que eu estava no serviço, no tempo ali que eu estava mais tranquilo, peguei a Bíblia, comecei a ler, falei, vou ler Atos, né? Quero ler Atos de forma que eu venha ler, entender e tirar todas as minhas dúvidas sobre Atos dos Apóstolos. Porque muitas vezes a gente quer ler muito rápido, quer aquilo que acabei de falar aqui, né? A gente quer, não sei o que, eu tenho que ler 10 capítulos por dia, né? Vamos supor. Estou dando um exemplo. Eu tenho que ler 10 capítulos por dia. E a gente vai lá e fica atarefado todo dia, não tira o tempo reservado ali corretamente para Deus e quer ler 10 capítulos em 20 minutos. Ou em 15 minutos, ou em 10 minutos. E aí a gente acaba lendo ali, atropelando as palavras e não entende nada, né? E aí nesse dia eu estava ali e falei assim, não, eu vou começar a ler Atos, eu vou ler de forma bem pausada, tentando entender, pegando os contextos bíblicos do Antigo Testamento, eu quero entender tudo que está acontecendo aqui, né? E eu cheguei em Ananias ali, li sobre Ananias, né? Do capítulo 5. Na hora que chegou no Ananias do capítulo 9, eu falei, olha só, 2 Ananias, um tão perto do outro, e tão diferentes os dois, né? Um totalmente para a esquerda e outro totalmente para a direita, né? O oposto completo. E aí a gente pode ver, né, em Atos 9, que e havia 9, capítulo, versículo 10, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, isso aqui Paulo vendo, né? Entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem,
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Glória a Deus. Então, esse outro Ananias, ele escutava a voz de Deus, né? Ele tinha comunhão com o Senhor, ao contrário do Ananias anterior, né? Então, a gente pode inferir aqui que tinha dois corações, né? Um mentiu para o Espírito Santo, falando que vendeu por tantos dinheiro e entregou só tantos dinheiro, né? Queria entregar só tantos dinheiro. Ele buscava só a aparência, ele queria aparecer no meio dos homens, mas o outro já tinha espiritualidade, ele era cheio do Espírito Santo. Um trouxe juízo, né, no meio da igreja, né? Trouxe o juízo ali momentâneo na vida dele, perdeu a vida dele, que trouxe o temor dentro da igreja. E o outro fez com que a igreja crescesse, né? Então Ananias de Atos 9 foi obediente à voz de Deus. Ele ouviu aquilo que Deus falou para ele, ele foi lá e, mesmo sabendo que Saulo, antes do evento de Jesus, era um homem muito mau, mesmo assim ele foi lá e pôs a mão sobre a cabeça de Saulo, né? Ele aceitou ajudar alguém que era inimigo da igreja. E ele, naquele momento ali, ele tornou um instrumento na mão de Deus para restaurar Paulo, né? E aí eu faço uma pergunta. Dentro de nós, eu faço essa pergunta para todos nós, inclusive para mim. Tem um coração que engana ou um coração que obedece? Pense um pouquinho aí. Um traz a morte, o outro traz a vida. Ananias, em Atos 5, ali, cai morto, né, diante de Pedro. Foi a morte ali que Deus simplesmente desligou ele. Mesma coisa de puxar ele da tomada. Ah, talvez ele morreu de coração. Deus pode ter matado ele do jeito que quisesse, mas foi Deus que matou. Ele foi morto. Em Atos 9, Ananias vai, obedece ao Senhor, vai até na casa de Paulo e volta a enxergar e ainda é batizado com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Então ele trouxe a vida dentro de Paulo, a vida dentro de Paulo, né? O Espírito Santo começou a habitar dentro de Paulo. Amém? Então, se a gente for olhar esses dois episódios, né? O contraste desses episódios, né? Um trouxe a morte, trouxe o juízo, e o outro trouxe a restauração. Paulo era perseguidor e virou um dos maiores homens de Deus na Bíblia, no Novo Testamento. E através de Paulo, através daquilo que Paulo fez aos gentios, nós também tivemos o privilégio de ouvir sobre Jesus Cristo. Se Paulo não tivesse feito, talvez teria demorado muito mais para que a gente viesse ouvir de Jesus Cristo, sobre a verdade, sobre o caminho. Um mente para o Espírito, né? Um mentiu para o Espírito Santo. E o outro foi guiado pelo Espírito Santo. Então um foi lá, achou que poderia mentir para o Espírito Santo, fazer de qualquer maneira para poder mostrar para os homens, e morreu. Mas o outro, mesmo com medo, mesmo sabendo que Paulo antes era uma pessoa muito mal, muito ruim, mesmo assim ele deixou ser guiado pelo Espírito Santo e foi lá e impôs a mão sobre a cabeça de Paulo. Seguindo, pergunta, né, para a gente poder
pensar, né? Nós todos pensar, juntos. Você está resistindo ou obedecendo o Espírito Santo? Muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente, da mesma forma que eu resisti um pouco. O Daniel chegava perto de mim e falava assim: John, já fez o estudo? Deus já tinha falado comigo a respeito dessa palavra. Já estava martelando dentro da minha cabeça, eu orando: Deus, fala comigo. Aí vinha essa palavra e eu resistia. Eu: não, Deus, fala comigo. E aí chegou uma hora que eu entendi. Falei assim: não, Deus realmente, Ele quer essa palavra. Não tem como, é essa palavra para essa noite. Amém? Então, que a gente não venha resistir o Espírito Santo, que a gente venha obedecer. Um busca a reputação, né? Ser o bonzão no meio de todos, né? Ser o cara muito bondoso, caridoso. Mas o outro aceita o risco de morrer, o risco de ir lá e dar errado. Mas mesmo assim ele sabia, né? Foi sensível ao Espírito Santo, sabia que o Espírito Santo daria vitória para ele ali naquele momento, né? E aí a pergunta: temos tido a fé verdadeira, mesmo diante do perigo ou das adversidades? Ananias, no capítulo 9, teve a fé verdadeira. O Espírito Santo, Deus falou com ele, ele confiou naquilo que Deus estava falando com ele, foi lá e obedeceu. Muitas vezes a gente está com adversidade, Deus está falando com a gente, mas a gente não está dando ouvidos, né? Está resistindo ao Espírito Santo, né? E aí, a gente tem tido essa fé verdadeira diante daquilo que tem nos acontecido? Seguindo, né, mais uma comparação, né? Um interrompe a obra. Talvez Deus tinha planos maravilhosos para a vida de Ananias, do capítulo 5. Mas ele deu ouvido ao diabo. O diabo jogou a sutileza no ouvido dele, ele quis seguir aquilo que o diabo colocou na mente dele, e ele deixou descer para o coração. E por conta disso, talvez tinha um ministério maravilhoso na vida de Ananias e Safira, do capítulo 5. Mas ele ouviu o diabo e o ministério dele foi interrompido. E o outro libera um ministério maravilhoso, né? Que ele foi lá até Paulo, pôs a mão sobre a cabeça de Paulo. Paulo voltou a enxergar, né? E diante disso, o mundo inteiro foi impactado, chegando até os confins da terra, que é aqui. Amém? Então, e aí? A gente está atrapalhando a obra de Deus ou a gente está ajudando ela a crescer? Uma pergunta boa aí, né? E diante disso, né? Diante de tudo isso, eu pergunto para todos: qual Ananias que a gente está sendo? Será que a gente está dando tudo de nós, fazendo o melhor para Deus, fazendo de todo o nosso coração, com todo amor? Ou a gente está fazendo para a nossa própria vanglória, para poder aparecer? Fica essa pergunta na nossa mente, né? na nossa mente, para que a gente venha deixar o Espírito Santo continuar a falar conosco através dessa palavra. E aí, outra pergunta que eu faço: o que nós podemos fazer para melhorar diante da palavra de hoje? Amém? Convido a todos a colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, levante suas mãos, vamos orar. Senhor Jesus, preguei, Senhor meu Deus, a Tua palavra, conforme o Senhor colocou no meu coração. Obrigado, Deus de poder, por essa oportunidade, por essa riquíssima oportunidade, Senhor, por ter falado conosco de maneira tão gloriosa, ó Deus. Obrigado, Jesus querido, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de estar na Tua casa nesta noite, para glorificar e bendizer o Teu santo nome. Senhor Jesus, nos ajuda, Deus, a sermos melhores. Nos ajuda, Pai, a sermos cristãos verdadeiros, genuínos, sensíveis ao Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, Deus, de poder a ser dirigidos, guiados pelo Espírito Santo, ó Pai. Venha, Senhor Jesus, nos dar as direções dos céus. Venha nos usar, Senhor meu Deus, como instrumentos poderosos nas Tuas mãos, Senhor,
para a salvação de almas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua obra com amor, a Tua obra, Senhor Jesus, com esmero, com dedicação, com afinco, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, tira toda a superficialidade das nossas vidas. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo, Deus, que nos impede, ó Pai, de fazer a Tua obra com amor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a melhorar a cada dia, Senhor. Que hoje eu venha ser melhor que ontem e que amanhã sejamos melhor do que hoje. Venha, Senhor Jesus, nos ajudar, Senhor meu Deus, a orar mais, a buscar mais, a jejuar, Senhor meu Deus, da forma correta. Que a gente não venha levantar a mão, Senhor Jesus, falando que vamos jejuar em tal dia da semana, mas que a gente só levanta aqui na igreja e não faça nada. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa meu irmão e minha irmã. Ajuda-nos, Deus, a ir, Senhor meu Pai, neste caminho, Senhor, rumo à Nova Jerusalém de Deus. Firmes no propósito, Senhor, firmes na Tua presença, Deus. Venha, Senhor Jesus, nos dar força, nos fortalecer. Venha, Senhor Jesus, quebrar as correntes, as cadeias. Venha, Senhor Jesus, trazer a libertação total e completa das vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a Tua igreja, Pai. Ela é santa, ela é pura, ela é do Senhor Jesus, Deus. Venha, Senhor Jesus, nos abençoar, nos dirigir. Venha, Senhor meu Deus, fazer coisas gloriosas na nossa vida, Senhor. E tudo seja, Senhor meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, oramos, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.